No segundo ano, vamos à correção. Atividade 1. O que gera o conflito apresentado no fragmento desse conto? Conflito é o problema. Qual é o problema apresentado no conto? Obviamente que é a traição da noiva, né? Aí vem então a questão 2. No conto A Medalha, é possível entender que o texto tem como característica: você elimina a descrição, né? Em primeiro lugar, porque o texto não está descrevendo nada, não é um trecho, é um texto que está fazendo descrição. Então você elimina a descrição, você elimina a argumentação também, porque não está havendo argumentação, alguém defendendo um determinado ponto de vista e usando argumentos para defender aquilo que pensa, não. Então você elimina a descrição, todas, e a argumentação, ficando então as narrações. Bom, a narração é em terceira ou em primeira? Em terceira pessoa, lógico. Olha só, ela entrou na ponta dos pés. Ela, na terceira pessoa, tirou os sapatos. Ela tirou os sapatos. Nós temos um sujeito desinicial, mas quando a gente observa o verbo, né, esse sujeito oculto, quando a gente olha o verbo, a gente descobre quem foi que tirou os sapatos. Pulou apoiando-se no corrimão. Então a gente observa que essa narrativa está em terceira pessoa. Dando continuidade agora à questão 3, no conto, podemos observar alguns elementos da narrativa, destacando-se que no enredo tem o quê? O narrador, que é o observador. Os fatos, eles ocorrem onde? Em casa, né, em uma noite véspera de um matrimônio. Por que a gente elimina a letra C? O narrador é onisciente, quer dizer, para ser onisciente ele deveria conhecer os pensamentos, né, aquilo que o personagem pensa, os seus sentimentos mais profundos, né, e ainda diz que os fatos ocorrem em uma casa, correto. Agora, em noite de núpcia, não é noite de núpcia, é noite anterior ao casamento, ou seja, o matrimônio. Já na questão 4, quer se descobrir como é que se representa o discurso direto. O discurso direto, ele é representado, gente, ou pelo travessão ou pelo sinal de aspas, né? Nesse caso aqui, pode ver que os travessões estão apresentando as falas dos personagens, né? Tá sendo então o quê? Um diálogo, né, ó. Rom, rom, então, meu amor, é fala da Adriana. Aí quem grita? Adriana, é a mãe. Acordada ainda, mãe? Fala da Adriana. Então, percebam que o discurso direto aí está sendo representado pelo diálogo. Então, no 4, como é evidenciado o discurso direto no conto A Medalha, representado pelo diálogo. 5. No conto A Medalha, apresenta-se em seu enredo fortes marcas de preconceito racial. Isso nós vimos no conto, né? Posicionando-se contrário a esse desrespeito étnico, escreva o parágrafo padrão apresentando uma tese contra o racismo. Então você tem que se posicionar contra, dizer que ele é um absurdo, que ele não pode ser aceito, né? Que ele é uma ação irresponsável, que é uma ação que dá nojo a quem age dessa maneira. Então você tem que se posicionar. Mas não é só se posicionar, você tem que identificar também argumentos que comprovem o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Aqui eu escrevi um só para exemplificar. Perceba o que a gente tem, ó. Atitudes racistas e preconceituosas são inadmissíveis, ó, o posicionamento. Depois do posicionamento vem a argumentação. Uma vez que pertencemos a uma única raça, a humana. Sendo assim, somos iguais e ninguém deve ser julgado como inferior, ainda mais por questão da cor da pele. Então, quer dizer, houve o posicionamento e depois a argumentação, o argumento para comprovar o ponto de vista colocado lá, certo? Bom, dando continuidade à correção. A6. De acordo com o texto, podemos afirmar que, desde o início do conto, a personagem central estava ciente das suas reais condições de saúde? Nós lemos o texto e sabemos que não. A família e seus amigos sempre a deixaram a par da atual situação? Eles sempre contaram a ela? Não, né? O clima de terror do conto é trazido logo no início do texto? Não. Nós vimos que o clima de terror ele só vai ser demonstrado no final do conto, por causa de uma revelação surpreendente. Qual foi a revelação surpreendente? A mulher que trouxe as rosas, ela já havia falecido, né? Seguindo então com a 7. O que desencadeia o conflito do enredo? O conflito não é o problema? Tá? Então a gente vai observar a negação da morte dos amigos da moça? Não, né? Isso aí estava lá no início, não é o conflito.
B, a dúvida da moça sobre o seu futuro, tá? Seria a dúvida da moça sobre o seu futuro que inicia o problema? Ou o pedido da moça em oração por flores? Então, olha só. A dúvida da moça sobre o seu futuro também tá aqui no início, né? Também tá no início do texto. Então, portanto, não pode ser o início do conflito. Tá aqui na situação. Bem, agora, quando a gente observa o pedido da moça em oração por flores, aí sim vem a questão do conflito, o problema, ela fica à espera da resposta. Então, o conflito vai ser identificado aqui. A questão 8 era bem óbvia, né? Quer dizer, no trecho, entrega à mãe da moça um maço de rosas vermelhas, murchas e sem vida. Então, vermelhas, murchas e sem vida são características de quê, gente? Obviamente, das rosas recebidas pela mãe, né? Então, eles são o quê? São adjetivos. Vermelhas, murchas e sem vida são locuções adjetivas. Eles equivalem a um adjetivo, tá? Agora, com relação a 9. Nas orações, ela ficou com uma cara de espanto e a moça morreu naquela mesma noite. As palavras destacadas, que são os verbos, né? Nas respectivas orações indicam que o predicado é. Vamos analisar? Ela ficou com uma cara de espanto. Ficou é verbo de ligação. Se é verbo de ligação, o predicado é nominal. Então, a primeira frase, predicado é nominal. Aí a segunda oração. A moça morreu naquela mesma noite. Morreu é um verbo de ação, portanto, predicado verbal. Então, a correta é a letra D, que diz que nominal na primeira e verbal na segunda oração.